Sala de Redação. Debates esportivos. Parceria Gimo, Zafari e Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora e Agibank. Pedro Ernesto Denardim. Olá, boa tarde, 1h05. O Sala de Redação está começando. E o programa de hoje é um programa que tem coisas especiais, porque nós temos dois novos colegas chegando para a nossa satisfação. E esses dois nossos colegas já são homenageados pela família Morandi. Família Morandi, que é responsável pela Gimo, uma das principais indústrias do Rio Grande do Sul, tipicamente gaúcho. Tanto o Luiz, como o Júlio, como o André, como o Felipe, estão mandando um abraço muito carinhoso, muito especial, muito particular para Alex Bagé e Luciano Potter, os dois novos componentes do programa, que eu gostaria que Maurício Saraiva, representando todos nós, os apresentasse nesse momento solene, hein, Maurício? Ô, Pedrinho, que moral maravilhosa que você me dá, porque eu estou recebendo amigos, né? E quando a gente recebe amigos como se fosse a minha casa, o Sala de Redação, desde que eu entrei no programa definitivamente em 2014, virou minha casa. E se você me dá essa deferência, eu fico mesmo muito feliz de poder falar em nome de todos os demais, o que não impede que eles todos falem, porque senão vão bater tambor para cima de mim. Mas o fato é que Potter trabalha comigo e eu com ele já há bastante tempo, em Copa ou fora de Copa, temos uma relação de amizade que eu gostaria que fosse mais próxima, só não é por contingências, porque estamos todos distantes. E o Alex Bagé é o cara com quem peguei praia no Leme, anos atrás, e passamos mais da metade do tempo falando de samba e não de futebol. Mas são duas paixões nossas que temos em comum e que hoje vamos passar a trabalhar também mais perto, falando desses assuntos, em algum momento, quando nós sairmos dessa pandemia, de perto mesmo, conversando um do lado do outro, batendo na mesa, tocando surdo, tocando pandeiro. Então, meus amigos queridos, sejam muito bem-vindos e muito obrigado, Pedrinho, pela deferência que me deu. Beijo, Potter. Beijo, Alex. Pedro, posso no clima do Sala? Importante. Diogo, uma notícia importante. Teremos aqui no programa a bancada do samba. Pode falar. O Maurício está falando mais que o Galvão Bueno ultimamente. Desculpa, parece mentira. Eu achei que não ia falar tanto assim. É escola. Não, mas eu quero falar no Guerrinha, porque olha aqui, ó, a presença do Bagé e do Potter é algo tão relevante no programa, que o Guerrinha deixou barba e cavanhaque para homenagear os dois. O Guerrinha nunca, Pedro, usou barba e cavanhaque, ele tá de barba e cavanhaque, gente. Olha a importância do Bagé. Bom, então vai ter que começar dos credores. Vai ter que voltar a fazer amor, então, Guerrinha, se quiser homenagear eu e o Alex, porque eu e o Bagé, a gente, não entre nós, né, obviamente, mas a gente faz muito isso, porque a gente é mais leve. Que também não seria problema, né, Potter? Exatamente. A última vez que eu fiz foi quando eu saí do quartel. Ouça essa conversa do Guerrinha há 30 anos, mais ou menos. Papinho. Alex Bagé, me conta aí, Alex Bagé, o que tu veio fazer aqui? Pedro, primeiramente, boa tarde, abraço em todo mundo, toda a audiência da Rádio Gaúcha. Eu estou, primeiramente, muito feliz, muito honrado de estar, embora a gente vivendo todo esse momento de pandemia, né, que tem um momento desse distanciamento social que é necessário. Eu estou sentado hoje aqui, eu estou falando diretamente aqui do estúdio principal, onde normalmente é apresentado o Sala de Redação, e sabe que as últimas horas foram horas de muito carinho, de muitas mensagens de amigos, de familiares, de pessoas que torcem por mim, das pessoas da minha família, os amigos que acompanharam essa minha carreira que daqui a pouco já bate em 20 anos aí. E tu sabe que me veio uma imagem, e que eu trato essa imagem com muito carinho, da relação enquanto menino, enquanto guri, que eu tive com Sala de Redação através do meu pai, que infelizmente é falecido, não conseguiu acompanhar o meu início no jornalismo esportivo, mas independentemente de onde ele esteja, eu tenho certeza que ele se sente realizado hoje, porque eu tenho a imagem muito clara ainda na minha memória do meu pai debatendo com o rádio, do meu pai discutindo com os jornalistas da época que representaram muito bem o Sala de Redação, e essa era a imagem que eu tinha, né? Por que meu pai para tudo no momento do almoço para ouvir rádio? E, ele fica bravo às vezes com a rádio, mas às vezes ele ficava feliz também com o rádio, porque ele discutia e ele debatia, e essa imagem está muito clara em mim hoje, sabe? Como um momento de crescimento profissional, mas principalmente da realização de um sonho que não é só meu, mas provavelmente das pessoas que gostam de mim, que acompanham a minha carreira, e principalmente do meu pai, que foi quem me fez gostar de futebol, gostar de ouvir rádio, e eu me criei, Pedro.
E agora não só amigos, porque eu tenho uma relação com alguns mais próximas, com outras nem tanto, mas uma relação muito boa com todos os participantes do Sala. E então é uma realização também hoje aqui, estar sentado aqui nessa cadeira, à mesa do Sala de Redação. Meu pai costumava dizer que o Sala funcionava na cabeça dele como a Santa Ceia do debate esportivo, né? Onde todo mundo, de alguma maneira, gostando ou não daquilo, parava para observar, parava para ouvir. Então, tenho certeza que esse sentimento também ele é proporcional não só na alegria, na motivação, mas na responsabilidade. Mas queria dizer primeiramente isso, Pedro. Estou muito feliz e agradeço aí o empenho de todos que me ajudaram a chegar aqui. Se tiver você coragem no jogo da discórdia na sua primeira participação, diga quem é o Judas da Santa Ceia, Alex Bagé. Pedro, eu dizer que é palestra, Pedro. Eu pensei que tinham contratado um para participar do Sala, não, foi um palestrante. Foi o primeiro bloco Bagé. Bloco Bagé. Bloco Alex Bagé. Programa para esse rapaz, Pedro. Com esse tempo que ele gastou, tu pode sair daqui de Porto Alegre e até a Bagé ver a família toda dele lá. Mas sabe, deixa eu meter a colher nessa conversa. Eu entendo bem o Bagé. O meu pai também foi um homem sempre ligado à rádio, né? E eu acho que o meu pai nunca imaginou que o filho dele seria um radialista, seria um jornalista, né? Eu acho que ele não passou isso pela cabeça dele. Ele me viu até começar trabalhando já nesse negócio. Isso é uma emoção, toca fundo, sim, toca fundo. Bagé, as portas estão abertas, o Potter eu nem falo isso, o Potter é um irmão que eu tenho aí dentro, né? E estamos juntos, vamos tocar, como eu disse ontem, né? Esse time é um time que quando um perde, todos perdem. Quando um ganha, todos dão a volta olímpica. Tu tá em casa, cara. Muito bem. Luciano Potter, tu é de casa, mas em todo caso esse é o momento solene onde a vaidade se acaba, né? Todo valente faz força e vamos lá, né? Pedro, na verdade, é muito fácil participar do Sala, né? É só ter um pouquinho de paciência, que é o seguinte, espera a opinião do Pedro Ernesto Denardim e fala o contrário, tu vai estar certo. Tu vai ganhar todas, o que vai acontecer dentro do campo vai ser o contrário. É só esperar o que o Pedro fala e que pensa. O Pedro falou, pensou, o Pedro falou que a bola é amarela. A bola não é amarela, a bola é vermelha. Né? E assim tu vai. Então, é esse o meu ensinamento, assim que eu observei o Sala de Redação, é assim que eu serei. O Pedro vai falar sempre. Claro, a mesma coisa o Davi, né? O Davi não está hoje com a gente aqui, vai estar amanhã, mas é a mesma coisa. O Davi é o cara que eu espero também falar, tipo assim, o Davi está pensando isso. Certamente vai acontecer ao contrário. Ao contrário do Maurício Saraiva e do Diogo, que acertam muito mais, né? Obrigado, Potter, por tudo. Isso, Potter. Muito mais. Na comparação, Diogo e Maurício, com o Pedro Ernesto e Davi. Não sei se isso é bom ou ruim pra vocês. Aí não é vantagem nenhuma. Se você pega o Libertadores ou não. Se fosse que a comparação com o Léo Oliveira era diferente. Mas com o Pedro, o Léo vai dar pra gente hoje informação sobre o Ayacucho. Né? Então não precisa nem falar nada, né? E o Guerrinha, né, Guerrinha? Guerrinha, eu peço liberdade, Guerrinha, porque nos outros espaços de esporte, mesmo no RBS, quando a gente quer falar uma coisa que realmente é séria, a gente usa a tua voz. Eu peço que eu possa também aqui em alguns momentos falar assim, não, vou falar que nem um Guerrinha, entendeu? Aí eu usar a tua voz pra matar uma charada, pra matar... Não, vem no momento, Pedro, nós estamos discutindo alguma coisa e entra. Assim, por exemplo assim, vou largar uma já assim, hoje o Ferreirinha vai ser titular. Na final da Copa do Brasil não é. Sabe que isso é outra hoje coisa. Hoje é mais importante que a final do campeonato. Isso é outra coisa que me envaidece muito, quando eu vejo as pessoas tentando fazer alguma coisa que eu faço, imitando com a voz, imitando com gestos, né? Eu nunca vi ninguém imitar o Tiririca, por exemplo. Né? Então, isso é uma maravilha. Quando imita um cara é porque tu gosta do cara. Tu sabe, Guerra, eu tenho um grande amigo, meu compadre, o Rodrigo Velho, foi trabalhar em São Paulo. Ele trabalha com exportação e tal. E aí daqui a pouco eu tava lá no trabalho no escritório e dizia assim, se eu comprar um circo, o anão cresce. Eu tô dormindo no gelo e acordando suado. Os caras ficavam, mas de onde é que tu tira essas frases? Aí ele sintonizava o Sala, lá em São Paulo, pros colegas dele, para ouvir o Sala de Redação. Olha só como vai longe. Tá na panela hoje, Guerra? Esse negócio de imitar, viu, Diogo? Esse time que vai jogar com o Grêmio aí, eu até vou olhar a cotação ali depois. Isso é botar a mão no bolso de um cara e sair caminhando sem ser preso. Essa é nova, Potter. Olha uma novidade. Viu, Bagé? Essa de imitar, se tu começar a imitar o Guerrinha, a gente imita quem gosta, ele vai dizer assim pra gente, então imita a tua mãe. Imitar o Guerrinha aquela homenagem à família, né? É isso, Bagé, não começa, Bagé. Porque, tipo assim, tu tá em casa, aí a tua guria fala uma coisa e fala assim,
Só que faltava agora mesmo. Pedi pra fazer isso aí. Sabe que não. Tem que chamar o pedreiro. Não sei mesmo. Tipo assim, tu começa a falar como Guerrinha, todo tempo. Todo tempo como Guerrinha. Então, beijo. A gente vai falar que a gente tá em vídeo hoje, Pedro, que é um dia especial pra gente. Sim, pois é. Fala aí. A gente tá, né? É só procurar nas redes sociais de GZH. Quem chegar no GZH aí vai achar já na capa ali. Hoje, como é um dia especial, né? Assim, a gente entra na temporada de 50 anos do Sala de Redação. Não é porque o Bagé estamos chegando, né? Porque esse programa tem muita história, né? E hoje a gente tá ali. Não, mas é por isso, sim. A gente vai aparecer no Globo Esporte daqui a pouquinho. Então, por isso que todo mundo tá mais bonito hoje. Mas você sabe, camisa aqui, Potter. O Sala de Redação, camisa, de redação tá ao contrário do Grêmio, que ontem o presidente Bolsonaro disse que virão novas contratações, mas algumas vão demorar muito. O Sala contrata e bota em campo logo. Entendeu? Os caras chegam, vestem a camisa e vão embora, né? Você sabe que eu tenho uma notícia. Falam ainda, Guerrinha. Falam ainda. Olha isso. Notícia maravilhosa, por favor. Não, pois é, mas eu sei que vocês vão se solidarizar comigo, porque a gente está vivendo hoje exatamente um ano de pandemia, e numa cena que é marcada pelo atraso, né? Nós estamos atrasados em relação ao mundo no combate à pandemia. Mas um ano depois do início da pandemia, hoje eu tenho uma notícia, num dia tão legal em que é o Potter e o Bagé entrando no programa, no Sala, 50 anos, mas hoje abriu a vacinação para pessoas de 78 anos de idade. E a minha mãe se vacinou hoje. O meu pai tinha se vacinado na etapa dos 79 anos, então nesse momento eu tenho pai e mãe com vacinas na primeira dose. Isso é meia tranquilidade, falta a outra parte. E eu quero desejar que outras tantas pessoas consigam essa mesma graça para que a gente avance, e tenho certeza que vocês todos estão alegres comigo porque ter alguém tão querido começando a ser protegido deste inferno do coronavírus, certamente vocês ficam felizes comigo, né? Eu não sei se eu ouvi mal de manhã, eu não sei se eu ouvi, vocês me corrijam se eu estiver errado. Mas eu ouvi assim meio que en passant, que tinham diminuído ou tinham acabado com o drive-thru, né? Então, eu acho que isso não pode acontecer. Os velhinhos têm que serem levados no carro lá, né? Que se refaça, se aconteceu isso, desculpe, eu não peguei direito a notícia, mas que se refaça isso para que os velhinhos não tenham maiores dificuldades, ir a posto de saúde, ficar esperando. Não, no carro parou, vacinou, foi um prazer, até logo. Aconteceu e o tempo de demora no Centro de Saúde Modelo é entre 1 e 1h30, que para quem tem quase 80 anos realmente é um tempo que não precisa ficar parado ali. Bagé, hoje tem Grêmio em campo, Libertadores, mas o adversário está esperando goleada, né, bonitão? Olha, Pedro, sabe que ultimamente o Grêmio ele tem, de certa forma, fugido daquilo, digamos que daquele palpite natural que normalmente a gente faz no futebol, né? Porque quando a gente começa a criar uma certa esperança de que o Grêmio vai retomar, primeiramente, essa parte que sempre foi cobrada ao longo desses 117 anos de história do Grêmio, que foi a questão da garra, né? Por vezes a gente acaba vendo um Grêmio reclamando de um Grêmio um pouco mais apático dentro de campo. Eu, particularmente, eu nem espero goleada, Pedro, eu espero que vença. Eu espero que o Pinares possa mostrar hoje dentro de campo a mesma desenvoltura que ele teve contra o Brasil de Pelotas. E aí eu comentei isso com alguns amigos e me disseram o seguinte: mas era o Brasil de Pelotas. Olha, eu não sei se o Ayacucho do Peru é tão superior ao Brasil de Pelotas, confesso para vocês que eu não conheço tanto desse time. Eu acho que se tiver esse clássico aí lá no Bento Freitas é 4-0 pro Brasil. Mas o grande problema, Pedro, eu penso que não está nos adversários do Grêmio, nesse momento está no Grêmio. O Grêmio recuperar, resgatar essa maneira que não está acontecendo por questão técnica, por questão física, na minha opinião, e está sendo trocado aí o preparador, e por questões, por vezes, também tática. Então, eu estou considerando muito hoje, me apegando às coisas boas. Para mim, o Wanderson é um sinal bom do Grêmio e está assumindo titularidade, e para mim o Pinares é um sinal bom do Grêmio e está assumindo titularidade. Eu quero vencer, Pedro, eu não estou indo nem pela goleada, eu estou indo mais sandália da humildade. Para mim, se fizer 2-0 hoje, está tudo certo. Pedro, o Grêmio está preso... Tem goleada hoje? Pedro, acredito que sim. É um clube jovem, tem 12 anos, foi comprado por esse dono, que é um construtor, um engenheiro civil construtor, um cara de dinheiro. Sabe, uma vez um narrador de futebol disse de um menino do Internacional que ele tinha 15 anos, que ele não tinha ainda a formação dos pelos pubianos completos. Tu acha que o Ayacucho não tem pelos pubianos, é isso? Não tem pelos pubianos. Com 12 anos tem não jogou ainda, Pedro, esse ano. O Ayacucho não tem uma partida oficial, o último jogo foi no dia 12 de dezembro do ano passado. Então, e o Grêmio, já me meti aí, tá, Léo?
o Grêmio Mas só para dar uma frase. O Grêmio paga 1,16, sabe o que é isso? É mais de 10%. Olha aqui, ó, nem a brigada consegue te prender num assalto desse. Não, é botar o dinheiro e esperar dentro de um banheiro, botar algodão no ouvido para não ouvir nada. E às 11h30 o cara bate lá, diz, olha aqui, ó, futebol, tá depositado tem o dinheiro. Armadilhas, tá, Guerrinha? Futebol tem armadilhas, certo? Futebol tem armadilhas, mas a única armadilha que pode ter nesse jogo é os caras não aparecerem. Só para matemática mas da é por aí. aposta, O Grêmio esse ano, ele perde para times grandes. Foi assim no Campeonato Brasileiro, não ganhou de nenhum time do G4. Mas contra times pequenos, ele, jogando bem, jogando mal, ele consegue se resolver. É o caso do Ayacucho. Né? Não dá pra gente imaginar um outro cenário, tirando do Sobrenatural de Almeida. Para matemática da aposta, Guerra, se o cara colocar 1.000, volta 160, é isso? Joga 10 mil, ganha 1.160. Não, as casas nem aceitam 10 mil reais. Né, mas isso tudo... Não, eu vou te dizer uma coisa, eu tenho um amigo meu no Rio de Janeiro, que jogava, ano passado, não, em 2019, o cara ganhou mais de 5 milhões, sabe como? Ele é flamenguista doente. Só jogou no Flamengo, claro. Ele escolhia os jogos, né? Jogava no Flamengo. Ele ganhou mais de 5 milhões durante o ano jogando no Flamengo. E o Flamengo não pagava pulis altíssimas. Não, ele jogava assim. O Flamengo vai ganhar no primeiro tempo. Aí o Flamengo, no primeiro tempo, 1-0. A pulha era maior, claro, porque está jogando só 45 minutos. E o cara fez dinheiro com isso. Número de gols também, né? Mas é que daí nós estamos considerando numa situação normal, né, senhores? Eu acredito também que numa condição natural o Grêmio vai ganhar até com certa facilidade. Só que a melhor forma de tornar algo fácil... Já chegou cheio de medo aqui? Tu já tá achando que quer ganhar? Aí é que tá. É que o Grêmio... Cagão aqui o Grêmio tá me mostrando uma situação em que a gente faz uma análise, faz todo um desenho antes da bola rolar, e quando a bola rola, e a crítica ao momento do Grêmio, Pedro, é justamente porque o Renato, ele nos mostrou, enquanto adoradores de futebol, independentemente de sermos gremistas ou colorados, que o Grêmio tem capacidade de jogar numa régua de exigência muito mais alta. E para mim, a melhor maneira de transformar algo fácil é encará-lo como difícil. Então não adianta pra achar que vai golear o Ayacucho, que sequer vai jogar em casa na próxima partida, tem que entrar e fazer o básico. Hoje 2-0 tem o mesmo valor de 6. Mas Bagé, sabe qual é o problema do Grêmio? É muito grande. Mas, Léo, é que assim, o Bagé chegou a falar, né, que o Grêmio luta contra ele, né, primeiro. Sabe o que acontece? O Grêmio tá preso numa outra, sei lá, num outro mundo, que é o mundo de 2017, 2018, principalmente. O Grêmio não vai repetir aquele futebol. Não vai mais repetir. Só se contratar, obviamente, jogadores do quilate, da melhor fase do Luan, da melhor fase do Arthur, do Maicon mais jovem, né? De Jeromel e Kahneman mais jovens. O Douglas está em 2016, sai um pouco em 2017, mas tinha muita qualidade para aquele time jogar o melhor futebol do Brasil. O Grêmio não vai, com o grupo que tem, trocar bola, dar toquezinho. O Grêmio vai ter que achar uma outra maneira. Não quer dizer que não tenha vitórias com uma outra maneira. Só que eu acho que o Renato, em boa parte do torcida do Grêmio, está ainda esperando o espetáculo. E o Grêmio está perdido entre o espetáculo que não consegue dar e ter uma identidade que não consegue mais ter. O Grêmio jogou as 2 finais da Copa do Brasil, como eu vou no armazém aqui, comprar alface, brócolis e fraldinha. Cenoura. Né? A mesma vontade, né? Tipo assim, porque o Grêmio não tem mais identidade, Bagé. Eu acho que esse é o grande problema. Não vai repetir. Não tem esses caras mais. O Grêmio precisa criar um maior repertório. O Grêmio passou a conviver nos últimos tempos com a bola levantada na área. E o grande Grêmio, eu também acho que o grande Grêmio, aquele que encantou, que o adversário chegava na arena e disse, meu senhor, hoje nós vamos sofrer. Aquele desapareceu, aquele sumiu. Isso é a primeira coisa que o Grêmio tem que botar na cabeça. Aquele time já sumiu. Agora precisa criar repertórios. Esse negócio de só levantar a bola na área para o Diego Souza cabecear, olha, o adversário marca. Então está faltando isso para o Grêmio. O Grêmio não sabe mais como entrar na área, como agredir o adversário, como fazer gol.
Mas aí, Guerrinha, tem uma questão que o Bagé toca na participação dele. Estamos na tela do Globo Esporte e RBS TV nesse momento. Senhores da RBS, esse é o Sala de Redação, a live. Estamos todos aqui apresentando 2 novos contratados para este programa, que é o Luciano Potter e o Alex Bagé, que está chegando conosco também. Então, um abraço para vocês todos aí. Muito obrigado pela sintonia. Muito obrigado, Alice. Não estão mais, Pedro, já te cortaram. Já te cortaram. Mas o Bagé mencionou na primeira não te mexa pro Potter. Não te mexa pro Potter. O Bagé mencionou na primeira participação dele a questão daquele Grêmio guerreiro, pegador, brigador. Aquele Grêmio, ele deixou de existir nessa era Renato por uma mudança de DNA. O Grêmio passou a ser um time de mais toque, posse de bola, um time que envolvia e que até enchia os olhos de ver jogar. E me parece que agora, e o Potter pega bem, uma questão de identidade. O Grêmio não é mais aquele, mas ele também não é mais o time de toque, não é o time que envolve, até porque os jogadores passaram. Jeromel e Kahneman jogaram cada um pouco mais de 30 partidas. O Maicon deve ter ficado nesse patamar. O time envelheceu, os jogadores saíram. E o Grêmio, me parece que está numa crise de identidade. Léo, essas lesões, Léo, elas estavam... Potter, elas já estavam lá em São Paulo? Elas já estavam lá em São Paulo, essas lesões que apareceram aí? Ninguém sabia delas. Sim. O quadril do PP... O Jean-Pierre, o PP tinha ficado fora de jogo, né? Foram levados até um ponto de sacrifício. Claro, porque eram finais, né? Exato. Cima de novo o Jean-Pierre tem que fazer recuperação São 5 física. episódios de lesão muscular. 5, dos quais o primeiro deles o deixou fora de combate por mais de 8 meses. Depois ele teve uma recuperação de outros 2 episódios ao longo do ano 2021. Naquele melhor momento dele, entre uma lesão muscular e outra, ele deu coluna de Tostão, coluna de Davi Coimbra, entrevista no Bem Amigo, jogando uma bola bárbara. Deste episódio, ele volta contra o Santos na Vila Belmiro e joga pavorosamente mal. Com 10 segundos, ele perde uma bola que vira gol do Santos e nunca mais se encontrou. Pelo jeito, tem a ver com a tal da lesão muscular. Mas eu quero pegar um gancho, Léo, seu e outro do Guerra, que é o seguinte. O Guerra disse que falta repertório ao Grêmio. Completamente certo. O primeiro passo, alguém falou sobre qualidade também, que foi o Potter, o Alex Bagé falou sobre isso. Mas o primeiro passo fora de campo dado para que o Grêmio retome repertório e identidade, o passo foi dado ontem pelo presidente Romildo, anunciando claramente redução de poderes para o Renato. O Renato agora é treinador do campo e ele já provou ser competente no campo. Ele estava dispersivo, ele estava dando entrevista de dirigente que ele não é, ele estava com funções outras que não a sua e aí ele se atrapalhou. Eu tenho a impressão que a estrutura que o Romildo anunciou ontem para aliviar, abre aspas, o Renato das demais atribuições, vai ajudar o Grêmio e vai ajudar o Renato com as lidas do campo, onde ele é especialmente bom. Mas a mudança, Pedro, a gente precisa ver, claro, com o decorrer do período, mas a mudança me parece muito sutil. Porque o Romildo já é um cara presente no vestiário. O Amodeu já é o cara que tinha essa relação Não, mudou o preparador físico, só. De fato. Mas a relação do Amodeu entra também. Vai, Léo, mas depois eu concluo. Ele vai estar mais próximo do presidente no futebol, sim. Mas efetivamente o Grêmio não tem a figura do executivo, não tem a figura, não deixa o Renato mais restrito ao campo. Não tem o vice de futebol. Mas senhores, ele foi citado, o Romildo citou, Léo, desculpa ele interromper, o Romildo citou clara e explicitamente que o Renato vai ser o homem do campo. Ele fez a frase sobre isso, não ficou subentendido. Exatamente. E aí ele diz, Maurício, num ponto que eu quero tocar, ele diz isso justamente quando ele fala assim, nós estamos criando um departamento científico, né? Eu não sei se é esse o nome, mas é uma coordenação científica. O Grêmio está com problemas, e a gente está vendo, tu mesmo relataste agora que é o 4º episódio do Jean-Pierre. Sim. Tem jogadores que lesionaram e voltaram a lesionar. Né? O Jeromel, tem informação que o Jeromel teria voltado e teria lesionado, enfim... O Guilherme Guedes não joga desde quando? Então o Grêmio está com muitos casos de lesão, o Kahneman tem problema de lesão. Então o Grêmio está mexendo não só na questão da preparação física, como também da sua área de saúde. E esse é um ponto que eu acho importante também. Mas Léo, eu só quero pegar, Potter, um ponto que foi tocado aí, de quem sabe, eu vou usar o mesmo termo que foi citado, tá? De uma certa redução de poderes do Renato Portaluppi. Isso, na minha opinião, ele vai ser muito positivo, porque não é que tenha que se tirar poder do Renato, mas é daqui a pouco mostrar para o Renato, que o Renato, pelo tamanho dele, de maior ídolo da história de 117 anos do Grêmio, o Renato, naturalmente, ele tem um tamanho diferente de qualquer outro ser humano que entrar para trabalhar no Grêmio. A separação que precisa ser feita é do ídolo Renato, que tem uma estátua lá na arena,
para o treinador e funcionário do Grêmio neste momento. Então o Renato precisa focar em algumas coisas que talvez ele não esteja focando. Nós já acompanhamos o Renato em entrevista coletiva dizendo que a partir dali o departamento médico não ia mais se pronunciar, quem falaria era ele, que a partir dali de dirigente, né, Alex? Tinha dirigente falando demais, que ali não ia se falar mais. Eu costumo usar um termo que é o seguinte, é muito difícil dentro do Grêmio, com exceção do presidente Romildo, qualquer outra pessoa que vá trabalhar para mandar, entre aspas, no Renato, e que os olhos não brilhem pelo personagem Renato, que é um cara fora do comum. Os olhos do Amodeu, Léo, não brilham pelo Renato dessa maneira. Isso aí, e aí eu penso que existe um ponto fundamental a partir do momento em que esse cara, que já mostrou a qualidade que ele tem no âmbito administrativo como CEO do clube, ele vai agora também discutir algumas situações importantes. E mais, o Renato, quando esteve próximo de acertar com o Atlético Mineiro, a reunião que definiu que o Renato foi saber qual era o poder de investimento do Grêmio, não foi mais só como ele dizia, em 5 minutos eu resolvo tudo num guardanapo com o presidente. Não, teve a presença do presidente e a presença do Carlos Amodeu. Então eu penso que esse relacionamento, ele muda e muda num momento importante. Bagé, mas se o Grêmio não trocou... nesse assunto, Pedro, eu ia trocar justamente nesse assunto, não, Pedro. Tu vai fazer isso depois do comercial. Sim, senhor. Se o Grêmio não trocou, eu troquei. Eu fui para Objetiva Administradora de Condomínios, tá? Sabe por quê? Porque ela está há 23 anos aí no mercado, especialista no que faz, tá? E está chegando em Porto Alegre também. Lá em Novo Hamburgo são mais de 300 condomínios da Objetiva, cuidando muito bem do condomínio de toda aquela lemoada lá, tá? E agora está chegando em Porto Alegre e também já está em São Leopoldo, objetivacondomínio.com.br, solicite sua proposta. Chegou o Gimo Álcool 70 Aerosol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol, Gimo, qualidade comprovada, cuja família Morandi, o Luiz, o Júlio, o André e o Felipe estão mandando um abraço muito carinhoso para o Potter e também para o Alex Bagé. Atenção, hein? Conforme decreto estadual, todas as lojas do Zafari e hipermercados Bourbon estarão encerrando suas atividades às 20 horas. E a Ruder está completando 49 anos à frente da segurança dos gaúchos e com inovação, excelência, sempre esperando fazer o melhor. Nós vamos ao intervalo comercial, voltamos em seguida. Esse é o Sala de Redação, está completando 50 anos e tem Luciano Potter e Alex Bagé como novidades. Nós voltamos em 3 minutos. Deixa eu lembrar aqui, esqueci de uma coisa aqui que é importante. No Vitrine RBS a sua marca se destaca. Ouça as ofertas do cliente que vem a seguir. Precisa economizar no telhado? Conheça as telhas ecológicas Ondoline. Bonitas e leves, fácil para carregar e instalar, gerando muita economia de mão de obra e estrutura. Saia do cinza e venha para a Ondoline. Disponível nas lojas de material de construção. Conecte sua marca também no Vitrine RBS. Acesse comercial.grupo-rbs.com.br e clique em Quero comunicar minha marca. Grupo RBS. A gente vive junto. Todo jardim é feito de histórias, de inspiração e principalmente de cuidado. Por isso, a Steel desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar desse espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe um cupom de R$100 de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem. E ainda tem condição especial de pagamento. Linha de lavadoras e roçadeiras em até 6 vezes sem juros. São muitas ofertas, não perca. Acesse ofertas.steel.com.br e confira. A Objetiva Condomínios tem a solução para o seu condomínio, garantindo qualidade e efetividade na assessoria prestada. Conta com gestores especializados que auxiliam o síndico e condôminos na busca de soluções. Objetiva Administradora de Condomínios. Há 23 anos, especialista no que faz. Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Acesse objetivacondomínio.com.br. Promoção Crédito pra Vida Melhorar. Melhorar pra mim é trocar de carro. Melhorar é investir em um computador novo. Melhorar é contar com uma força na lavoura. No Sicoob você tem o crédito que precisa com as melhores taxas e concorre a R$485 mil em pontos no Coopera. Sicoob.com.br/vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Sicoob, faça parte. Tintas Killing, olha só
Só quem tá aqui pintou, ele tem a nossa garra. Nossa qualidade é o Tinga Pintor. Sou eu mesmo. Tintas Quilin, pra dar show de futebol. O Tinga ninguém segura. Quilin é show de pintura. Tintas Quilin, a tinta gaúcha que é um show. Eu assino embaixo. Combate ao coronavírus. Cliente Unimed Porto Alegre. Receba informações sem precisar sair de casa. Não corra risco e evite que o vírus se espalhe. Priorize consultar com o seu médico ou utilize nossos canais de atendimento exclusivos para tirar dúvidas e receber orientações de profissionais da saúde sobre a Covid-19. Ligue 0800 920 6062 ou acesse unimedpoa.com.br/telemedicina. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Estamos de volta com o Sala de Redação e eu estou lembrando que o Grupo IES apresenta a nova loja IESA Nissan em Gravataí, a primeira dentro dos novos padrões mundiais da marca. IESA Nissan Gravataí, também na RS 020, número 110, venha conhecer. Verão tem que ter sol para bronzear, piscina para refrescar e espumantes Aurora para harmonizar. Aproveite, com a Aurora tem verão, mas não esqueça, hein, beba com moderação. E quem entende de ar-condicionado, se você está procurando, é a Frigelar. Tem Springer Midea, tá? Frigelar com você. O Diogo Oliveira tem uma informação importante sobre o relacionamento do Renato com o CEO do Grêmio, o Carlos Amodeu, não é, Diogo? Não, é porque está na cara, Pedro, isso é muito óbvio. Primeiro que todo mundo sabe que há divergências entre Renato e o Carlos Amodeu. Todo mundo sabe, quem for do Grêmio, que estiver nos ouvindo, sabe que eu estou dizendo uma verdade. Quando o presidente coloca o Amodeu numa função mais perto do vestiário, ele naturalmente, intencionalmente, ele está criando uma zona de tensão. Ele está criando de propósito, para ele ficar arbitrando e tirar alguns poderes do Renato. Porque o Romildo e o Renato, pelos personagens que são, como disse o Bagé, eles têm meio que um acordo tácito. Numa temporada que eventualmente o Grêmio vai melhor, o Renato acaba ganhando mais poderes. Numa outra que ele não vai tanto, ele é retirado um pouco de poderes. E o Romildo, inteligente, ele vai arbitrando. Mas olha, não vai ser fácil do Amodeu entrar no vestiário do Grêmio. Não vai ser fácil. Eu ia o presidente falar isso, Romildo vai ter que colocar ele na mão. Exatamente, porque não é uma situação tão simples assim. O presidente, corajosamente, ele criou essa situação para, como eu disse, ele ir arbitrando. Mas o Bagé pegou bem, não é algo tão simples assim. Não é uma relação tão O que os jogadores do Grêmio pensam? O que os jogadores do Grêmio pensam, Léo? O que os jogadores do Grêmio pensam sobre essa relação? O Amodeu é um cara que vai lá, senta com os caras. Relacionamento de jogadores, aparentemente, o melhor do Brasil é do Renato. O Renato pega um vestiário na mão, faz o que quer com o vestiário, quem senta na reserva fica tranquilo. Tipo assim, tanto que o Renato fala assim, ó, traz pra cá que eu recupero. Claro que há uma descendência. Há uma eu digo, é uma particularidade do Renato, é uma das grandes, um dos grandes adjetivos dele. Ele é muito bom nessa linguagem. Os jogadores também não querem o Amodeu, tem problemas, não é só o Renato. A questão do Amodeu, Potter, me parece que ele está mais próximo ali, o Romildo traz ele, e conversando com algumas pessoas, foi que me foi passado. O círculo do poder. É, sempre, né, Maurício? Bandido. Bandido. Não, mas me falaram assim, ó, o Amodeu se aproxima para criar processos ali. Porque como o Grêmio não tinha figura do executivo e o Renato acumulou muito essa função, estava meio sem processo, estava algo meio solto. Tá, mas o que é processos, Léo? Desculpa. Exemplo. Forma de como lidar com a questão do departamento médico, criação de relacionamento com as outras áreas. O Renato estava muito dominando tudo e não tinha processo para organizar, para ter uma ideia de como proceder. Mas, Léo, o Amodeu antes, o Carlos Amodeu antes, ele tinha a caneta em que ele dizia: nós vamos contratar o Tardelli por X milhões. Ele dizia sim ou não. Agora, ele continua com essa caneta, mas ele também vai discutir se é bom ou não trazer o Tardelli. Então, esse relacionamento do próprio vestiário, ele altera demais. E eu penso que tenha sido uma jogada no tabuleiro preciosa por parte do presidente Romildo, por tudo isso que nós todos acabamos de falar, cada um com a sua visão, com o seu ângulo diferente de análise. Mas a jogada do presidente é de um cara que já é conhecido e que em determinado momento foi criticado publicamente. Vamos lembrar a entrevista do Kahneman.
em que o Kahneman diz quando tem as mudanças de assessoria de imprensa, quando sai preparador físico. Mas como é que tu sabe que era pro Amodeu isso? Não, mas ficou muito claro, o Kahneman usou disse, com todas as palavras, disso, Pedro. quando ele diz, inclusive, ó, o futebol é aqui nesse lado no CT, o pessoal que está lá no outro lado da rua, onde fica a arena. Então ficou muito claro naquele momento. Mas eu penso que o presidente Romildo faz uma jogada precisa para o momento do Grêmio. Mas aí, aspas pro Kahneman. Aspas pro Kahneman. Dá raiva. Algumas pessoas como essas têm de sair. E outras que não posso falar o mesmo. Que trabalham do outro lado. Que cada atitude que tomam não representa essa camisa. Vem acontecendo faz tempo. Não considero uma mudança normal com pessoas que deram tanto pro clube. Detalhe, uma dessas mudanças foi pro Palmeiras. Ser campeão. O Rogerão. O Rogerão tem na sua mão hoje o melhor goleiro do Brasil jogando no Brasil. Mas nessa colocação do Kahneman, ele dá indício também que todas essas mexidas tinham sido por culpa do Amodeu. Quando algumas delas, como preparador de goleiros e preparador físico, não foi pelo Amodeu, foi pela própria comissão técnica. Mas isso que o Diogo falou ali, o Diogo tem toda a razão. Todo mundo sabe que o Amodeu e o Renato tiveram colisão, né, na outra passagem do Amodeu no Grêmio. E é tão importante que o Amodeu vai frear o vestiário, que o Grêmio não nomeou nem vice de futebol. Por quê? Porque o presidente, sei lá, numa certa altura do andamento da coisa, deve ter se dado conta. Tudo que o Renato fala, eu falo com o presidente, eu falo. Sim, mas e o vice de futebol? O cara tá ali para quê? Para abrir a porta, para dizer boa sorte para vocês quando entrar lá? Não, ele é vice de futebol. Agora o Grêmio abdicou desta figura. E o Amodeu vai desempenhar isso. Então, muito cuidado do que vai acontecer daqui para frente. São duas figuras, Guerra. São duas figuras, Pedro, proeminentes, tá? E a informação que o Bagé trouxe eu também tinha, de que a renovação do Renato não foi uma conversa do Renato com o Romildo, foi uma conversa do Renato, do Romildo e do Amodeu. Então ali eles já conversaram e já pararam arestas que haviam. Questão do vestiário. E aí o Guerrinha tem uma história que é o Mário Sérgio, né, Guerra, que a direção não entrava para ouvir a palestra. Parece que Eduardo Cudê também, a direção não entrava. Vestiário. Isso foi colocado. Não, vestiário segue com o Renato. Eu até usei uma figura, disse, o vestiário agora tem 3 chaves, cada um tem 3 pessoas que têm a chave do vestiário. Não, o vestiário segue do Renato. Por isso que eu acho que a questão do Amodeu entrar no vestiário... Logo, limitação de poder. O vestiário do Renato, o poder dele é o vestiário. Quem entra no ar é o Santiago. Bonito. Estou em casa, né? E o meu filhote veio aqui, ele gosta muito desse assunto, Amodeu e Renato. Ele sabe que tu está estreando no Sala de Redação, Pedro, que a Gimo o Pedro, porque a Gimo fabrica, a Gimo Cupim, Guerrinha, para essas caras de pau que estão entrando aí. Deixa eu perguntar uma coisa pro Potter, tu tem 2, né, Potter? Tenho, Federico, que vai ser tenista top 10, e o Santiago, que vai ser ponta direita, é invertido, né? Ele vai jogar na esquerda, como é hoje na modernidade. Cortando para dentro. É um homem de sorte. Como é o Palácio, o Twitter quer contratar. É um homem de sorte, 2 salário família. Hein? Mas eu tô impressionado com outra coisa. Eu citei aqui de uma hora para outra, né? Pô, lembram aquele episódio do Kahneman? O Potter puxou e abriu aspas. Ele tinha separado em algum lugar. Eu fiquei impressionado. Eu tenho uma pasta aqui, ensaiado. Na verdade, isso é um quadro na parede dele. Ele tem um quadro com essa frase. Eu tenho uma crise lá no Grêmio. Não, eu tenho pastas. Ou é o repórter Google também. A pasta repórter crises Google no Grêmio. E aí eu tenho subpastas e uma é Amodeu versus Renato. Então eu tenho tudo ali que tem a ver com isso. Segundo o Renato, essa pasta tá vazia, não tem crise, cara. Não, mas é uma coisa importante que agora a gente tem que lembrar, sugiro eu aqui do meu cantinho, que a gente lembre o seguinte: nós não podemos embarcar numa disputa de poder que, na verdade, está estabelecida por quem manda nos 2 que disputam poder. O presidente Romildo é quem decide que Amodeu vai para o vestiário, que papel terá, que o Renato terá restrição do poder para ser de campo, onde ele é muito competente. Então, daqui a pouco atribuía, o Amodeu não quis contratar e não deixou. Não, quem não deixou foi o Romildo. Porque o Amodeu se reporta ao presidente. Ele não tem vida autônoma. Ele recomenda por questões técnicas, por números. Ele pode recomendar ao presidente. Informação. Mas quem toma a decisão é o presidente, que é quem manobra os que estão logo abaixo no poder. Ele é árbitro. Ele é árbitro. E mais do que árbitro, ele é o cara que manda nos caras. Quem é você, Pedro? Você diz informação, a gente tem que parar de falar. Informação. Recebi a informação
de que o cargo de vice-presidente de futebol do Grêmio é estatutário, ou seja, o presidente Romildo, por estatuto, é obrigado a nomear o vice-presidente de futebol. Michael. O que não deve ter acontecido até agora, por razões... pode ser o Michael, exatamente. Pode ser. Pode ser o Michael, né? Pode ser o Não, Diego Souza. se o Renato alguém, manda e o Romildo ganha, desculpa a quem vai assumir esse cargo no Grêmio, esse cargo no Grêmio não tem peso há muito tempo. Né? Até porque esse cargo no Grêmio ganhou muito com o Renato e o Romildo. O último peso foi Adalberto Praz, que colocou o Renato. Exatamente. 4 anos atrás. E que de lá pra cá, que queriam trazer outro treinador e ele bancou, exatamente. Ele bancou, porque não era o Renato. Tem um nome, né? O Alberto Guerra foi um cara que em determinado momento, quando esteve no Grêmio, ele não sucumbia. Não era o cara que brilhava os olhos para o Renato também, né? Tens razão. Inclusive foi quem trouxe Kahneman. Aparentemente, a nossa conversa é a seguinte: o mal do Grêmio é o Renato, né? Aparentemente é essa atuada na nossa conversa. Ao contrário, o Bagé chegou a falar no começo tu falou assim: não, o que o Renato tem que fazer no Grêmio? O que o Renato tem que fazer no Grêmio é treinar o Grêmio. Cuidado do time. Treinador é a solução. E, obviamente, que ele precisa contratar gente, tem que opinar, óbvio, tem que opinar em tudo, o treinador, porque ele tem que saber quem é a equipe médica para recuperar mais rápido, tem que saber quem é a fisiologia, tem que saber quem é a nutrição, se não tá dando batatinha frita pros caras, ele tem que saber de tudo isso aí. Agora, o que aconteceu no Grêmio é que o Renato, nas entrevistas, ou seja, na hora que o Renato falava com o torcedor do Grêmio, ele era tudo. Ele só não era presidente, mas ele era da equipe médica, ele era da equipe de futebol, ele era tudo. Híbrida tudo, e indefinida. Tudo. Exatamente. Ele ganhava e deixava. Aí o Renato falhava assim, porque como o Renato estava em todos os setores, ele falhava, né? O Renato chegou num ponto que ele disse assim: eu dei ordem para não liberar quem são os lesionados. Isso é poder autorizado, né, Guerrinho? Não, aí não. Isso é poder autorizado. Eu sei tudo o que acontece aqui. Mas é esse... Esse cara falou em batatinha frita. Viu, Guerrinho? Eu me lembrei do Julinho quando ele falou em batatinha frita. Se o Julinho sumiu. Onde é que anda esse homem, pelo amor de Deus? Mas o ponto que a gente está chegando quase que como um denominador comum é o seguinte: nós não estamos aqui criando uma situação para que o Renato saia, para que o Renato deixe de ser o Renato. Não, isso a gente não vai conseguir mudar. Não, nós queremos o Renato técnico. Nós queremos o Renato focado naquilo que nós precisamos separar o tempo inteiro. Que pena que a gente tem que citar isso. Inclusive citamos alguns dirigentes que os olhos não brilham para o Renato apenas como ídolo maior. Um dirigente que vai chegar e vai colocar o Renato e vai dar um suporte para que a gente possa receber do Renato, enquanto amantes do futebol, a melhor parte do Renato e justamente aquilo que está na carteira de trabalho dele, que é ser treinador. E talvez o Amodeu chegue para jogar um pouco de areia no sorvete do Renato. Não vai tirar o sorvete, mas vai fazer ele pensar e focar mais ali. E quem é que pensou isso? Essa frase do Bozar. Não, jogar areia. Com a voz do Guerrinha. Jogar areia no sorvete, né? Então, entendeu? Mas aí, ele não está tirando o sorvete, mas o cara vai ter que tirar aquela parte onde está a areia, ou seja, ele vai focar na missão. Tá. Eu acho que ele vai botar o Kevin Krieger, que é o homem responsável pela transição, que foi rebaixada para 21 anos, porque o Grêmio tem mais pressa para utilizar jogadores, e é o cara que está lá, que é fiel ao presidente, e eu acho que é um cara que tem personalidade. Rebaixada não, ela foi promovida. Ela foi promovida, Pedro. Baixar para 21 anos era o que já tinha que ser feito. Mas essa mudança, os processos estão todos... Claro, os processos estão todos acelerados no futebol hoje. Né? Não fazia mesmo sentido o cara ter que ter 23 anos para depois entrar no grupo principal. Mas essa mudança... Fala, careca. Essa mudança é de efeito mínimo. O Grêmio tinha um que outro jogador com mais de 21 anos no transição. O Grêmio tinha os jogadores que desciam, que estavam no profissional, como o Guilherme Guedes, que tem 22 para 23. E tinha mais um ou outro jogador. O transição já era sub-21. Então o Grêmio só oficializou algo que já vinha acontecendo. A mudança aí na base é que se o cara tiver 17 anos e estiver gastando a bola, ele não vai precisar passar pelo juvenil, pelos juniores, pelo transição, aí ele vai ter que tirar a carteira, vai fazer a barba, aquela coisa que tem que usar mais cedo, Léo. Claro. Tem que usar mais cedo. Dizendo nesse programa há o Grêmio, senhores, meses. O Grêmio foi eliminado da Libertadores pelo Santos, e o jogo da volta lá na Vila Belmiro, quando o Santos acabou goleando o Grêmio, teve um destaque que pouca gente conhecia, um baixinho chamado Sandri. O Sandri, que é um volante, ele foi reserva do Diego Rosa
na conquista do Mundial Sub-17 com a seleção brasileira. O Diego Rosa, que foi o titular, sequer jogou no profissional do Grêmio. Eu sei, apareceu uma boa proposta, igual o TT, tudo certo. O Grêmio revela demais, o trabalho do Francesco Barletta na base é fenomenal, a estrutura do novo CTL Dourado de base é fenomenal. Só que o Grêmio revela muito, só que em determinado momento demora muito a lançar. Então, daqui a pouco a gente tem menino lá com 21 anos, como o Vitor Bobsin, que todo mundo fala, que tem passaporte espanhol, que já foi alvo do Barcelona, que nunca jogou no time principal. Não, e não vai jogar, termina o contrato final do ano, termina não tem perspectiva de subir. Isso aconteceu no Inter também, é um jargão, é um chavão do futebol, que para lançar um jogador da base, tu tem que lançar aos poucos, porque senão queima, tem que ser num time com estabilidade, com orçamento bom e tem que ser campeão. Aí o cara com 30 anos ele joga. Os processos estão diminuídos agora. Se tu não lançar antes, o cara não joga. O Diego Rosa, vocês viram o Santos ontem? O Santos ganhou do Deportivo Lara 2-1. 16 anos, fez um gol, zagueiro. Kaique. 16 anos. Kaique Brito, 17 anos e um mês. 17, pois é. Não, espera o cara chegar com 31, bom, aí para um pouquinho, Guerrinha, aí vamos fazer a transição. Guerrinha, é que aí tu pegou, Guerrinha, o maior exemplo brasileiro disso. Eu tava brincando com meu filho, vai ser jogador de futebol, o mais novo que veio aqui na transição, porque ele gosta muito do assunto Amadeu versus Renato. O Santiago, eu não vou botar na categoria de base do Inter, eu vou botar no Santos. Porque lá, todo mundo tem mais paciência. A imprensa tem mais paciência, a torcida tem mais paciência. Aqui no Rio Grande do Sul, o Inter jogou 3 jogos com os guris, os caras estão acabando a carreira dos guris. Os caras foram no Instagram xingar os guris do Inter. Mas da onde que está certo com o menino? Então é um complexo que aliás, as duas torcidas têm. As duas têm. As torcidas de Inter e Grêmio vaiaram Rafael Sobis e Luan. Jogaram pipoca no Luan. Xingavam o Sobis de tudo no estádio. Eu tenho uma tese que é ensinar espanhol, né? Ensinar espanhol desde os 12 anos de idade. E a primeira entrevista dos caras é em espanhol. Que aí ninguém vaia a categoria de base. Então é uma coisa meio louca, Maurício, porque tipo assim, não, tem que botar os guri pra jogar. Tá todo mundo falando agora aqui. O cara joga 2 partidas mal, não presta. Sabe? Então, tipo assim, alguma coisa, é a culpa da imprensa? A culpa é da torcida? Mas quando é que ele joga, Potter? Quando é que os meninos do Inter jogam? Em 2018, o Grêmio começou um campeonato gaúcho exatamente assim. Nos últimos dias. Mas é que tá, o 2018, o Grêmio começou um campeonato gaúcho assim, tinha disputado lá o Mundial de Clubes contra o Real Madrid, e aí precisava dar férias pros cascudos e botou os meninos. Os meninos tomaram... Mas ali surgiu o Matheus, né, Bagé? Tudo bem, mas eu digo, tomaram 4, 5 pancadas, já estava se dizendo que estava sendo fritada uma geração. Exatamente, é inacreditável. Mas Potter, o Matheus Henrique deu uma entrevista, logo que ele assume o lugar no time depois daquele jogo contra a Católica. Aliás, o Matheus e o Jean-Pierre entraram na podre, né? Sim. Porque tava uma crise desgraçada, eles entraram e deram conta do recado. Classificaram o Grêmio na fase de grupos. Exato. Aí classificaram o Grêmio na fase de grupos daquele ano. O Matheus Henrique deu uma entrevista dizendo, olha, foi muito importante aquela oportunidade no Gauchão, porque os jogadores do time do interior nos olhavam e diziam assim, baixa a cabeça, não me olha, se tu me olhar eu vou te quebrar. Eles ameaçavam, porque, claro, é jogador rodado, é cara que tem mundo nas costas, jogando contra meninos. E é o que estão passando os garotos do Inter. Depois do jogo de segunda-feira, no balanço final, o que chegava de WhatsApp que o Marcos Bertoncello nos passava, era do torcedor, olha, o Inter não tem nada na base, essa geração é ruim, o Thiago Barbosa é um desastre. Aí entra a categoria. Aí entra o Brax falando assim, bom, a torcida pode pensar o que quer. Vai jogar. Convicção. Aí entra o Miguel Ramirez e fala assim, eu entrevistei o Abel, tá, ontem. Eu convido até a galera, se quiser dar uma espiada lá. Bota Potter e Abel Braga. Uma entrevista emocionante. O Abel não tinha falado ainda depois de tudo. E aí eu perguntei sobre os garotos. Que ele chegou. Ele fala do Caio Vidal. Como ele não tinha falado depois de tudo? Hein? Como não tinha falado? Ele falou não depois. O Paredão sábado? Ele deu um show no sábado, no Paredão. Depois do Guerrinha inteiro não tinha falado. Vamos ao segundo show do Abel, conta aí. Aí eu perguntei pra ele assim, eu perguntei como é que ele pega. O vestiário era apaixonado pelo Cudê. Vestiário Cudê, modernidade, aquela coisa toda. Aí sai o Cudê, meu Deus, acabou o mundo. Aí vem o Abel, blá blá blá, não dá certo aquele começo, 2 eliminações, perdendo um Brasileirão. Meu Deus, caiu o mundo, blá blá blá. Daqui a pouco o vestiário tá na mão do Abel. Tá na mão do Abel, todo mundo jogando pelo Abel. Os velhos, fora o COVID, novos. Né? Fora o Covid. Fora a Covid que ele passou naquele momento, beleza. Aí eu perguntei, como é que aconteceu isso? Ele assim, bom, garoto, tu chega e fala assim, ó, eu vou te mandar, tu vai ter que marcar o número 2 quando ele sobe, vai preencher esse espaço. Isso tu vai ter que fazer. Tu é obrigado a fazer o que eu tô te mandando. Quando tá com a bola, azar. E se tu falhar, azar, porque tu tá escalado pro próximo jogo.
Então, se não tem um Renato e não tem um Abel, agora no caso, um Miguel Ramírez, e não tem gente acima deles, dizendo, bota a gurizada pra jogar, azar do WhatsApp da Gaúcha depois de uma jornada. Esses gurizada. Aí não tem Caio Vidal, não tem Yuri Alberto, quem mais? Não tem Praxedes, repetindo. É o que o Thiago tá fazendo, botou tu e o Bagé. Botou tu e o Bagé, a recuperação, a repercussão pode ser péssima, mas ele vai continuar com vocês. Mas Thiago Cirqueira, o nome da peça. Ô Bagé, antes da gente ir pro comercial, até pra gente trabalhar mais no próximo bloco, Fernando Henrique, Pedro Lucas, esses guris a gente vai ouvir falar muito. Fernando Henrique, Pedro Lucas, volante, tem 1,80 m, tem um volante jogar. chamado Bitelo, que lembra muito a movimentação lá da... Não estou dizendo que é igual, tá? Lembra muito o estilo de jogar do Arthur, sabe? Aquele perninha curta que é condutor de bola, o próprio Matheus Henrique. Tem uma... O centroavante, o Ricardinho, que veio de São Paulo, faz gol de tudo que é jeito. Sabe, eu não vejo... Eu conheço o Diego Churin, por exemplo, que está machucado agora, há algum tempo. O Diego Churin, e que chega numa aposta muito boa do Grêmio, né, com investimento alto, cara, ele não é tão superior a alguns garotos que estão na base. E a gente está falando de investimento muito alto. Eu não estou pedindo para fazer um jogo, senhores, só com meninos. Eu sei que tem o tempo de maturação. Às vezes o Potter, que na base lá funciona, não funciona em cima. Né? Às vezes o Bagé, que funcionava embaixo, não... Então tem uma série de situações... que tem a ver com maturação, com competição física, com desenvolvimento muscular. Mas uso de qualidade. O Fernando Henrique, o Fernandinho, é jogador da Seleção Brasileira Sub-20. Então, quer dizer, aí, o Wanderson tá brincando na lateral do Grêmio. Me dá uma vírgula aí, Bagé. Tá 10 anos sem jogar. Deixa eu só fazer... Ô, Léo, deixa eu só discordar de ti num ponto aí. Deixa eu discordar num ponto aí. O Fernando Henrique não vai aparecer, a gente não vai ouvir falar, a gente já ouve falar do Fernando Henrique, ele já está aí no radar da Seleção Brasileira Sub-20 há um tempão. Toda vez que eu falo com o André Jardine, ele fala no Fernando Henrique. É que Inter e Grêmio estão nessa vida de atrasar o lançamento de jogadores. O Eduardo Cudê acabou saindo do Inter também porque não queria usar base. O Lucas Araújo, que é primeiro volante, não queria o Yuri Alberto. O Lucas Araújo, que é primeiro volante, joga mais que o Tassiano. Mas o torcedor do Grêmio não conhece o Lucas Araújo. Um ano que o Renato fala no Lucas Araújo. Quer ótimas opções de seguros para cuidar de quem você ama? Venha para o Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. Consulte condições dos produtos. Quer ficar por dentro do dia a dia do seu time do coração? Então aproveite o mês do consumidor GZH. Um mês inteirinho com uma oferta especial para você assinar GZH e acompanhar de perto o futebol daqui. Tem a cobertura completa do seu time, a transmissão em tempo real das partidas e muito, muito mais conteúdo sobre futebol. Gostou, né? Então não deixe para assinar aos 45 do segundo tempo, porque a promoção é por tempo limitado. Entre agora mesmo em assinegzh.com.br. Garanta o super desconto do mês do consumidor. Tintas Killing, a tinta gaúcha, Pedro, a tinta do Tinga. Uma manchete antes do intervalo. Uma manchete antes do intervalo. Eu quero falar uma manchete daquelas do Rodrigo Oliveira. Beijo na testa. Meu Deus. Bom, nós temos que falar do Inter também, que começou o trabalho do Miguel Ángel Ramírez. E certamente o Careca tem muita coisa para dizer. Voltamos ao intervalo comercial, as notícias, e nós voltamos em seguida, sala de redação, colocando Luciano Potter e Alex Bagé no seu time. Voltamos em seguida. Lembrar que para calcário e argamassa confie na FIDA. E que estão abertas as inscrições para os cursos de pós-graduação da Facate. Facate é qualidade, é a quinta melhor faculdade integrada do Brasil na avaliação do MEC. Então, a sua opção é pela Facate, não é, Diogo? Pedro, Cicobi, somos feitos de valores, Pedro. Seja qual for o seu plano, com o Cicobi você tem todo o crédito. O Maurício hoje é barbada, Maurício. Mais crédito que Alex Bagé e Luciano Potter, os digníssimos novos representantes da sala de seleção. É muito crédito ao mesmo tempo. Mais crédito do que tiveram ao longo do tempo em que selavam sucessos e glórias e conquistas com um beijo na testa, Romildo Bolzan e Renato Portaluppi. Numa relação que interessava a ambos porque Romildo colava a sua imagem de excelente dirigente a um ídolo. Portanto, vitória com vitória.
E Renato colava a sua imagem vitoriosa com quem mandava em todo mundo. Quer dizer, eu tenho o canal direto com o homem que tem a caneta. Enquanto teve Vitória sobrando, essa imagem, essa foto sobrou, rodou o mundo, rodou o Brasil. A gente lembra de ver foto ou imagem em movimento do Renato beijando a testa do Romildo e vice-versa. O beijo na testa. Agora, Pedro, agora é preciso mudar o processo, foi uma palavra utilizada pelo Léo, porque as vitórias não têm vindo. Então um modelo se esgotou. E a decisão corajosa, e me parece acertada do Romildo, foi manter o Renato até o fim do seu mandato, era o seu desejo original. Eu sempre discuti se o Renato é que deveria ficar. Até disse que se eu fosse o Renato, eu ia para o Atlético Mineiro, começar outro caminho. Mas o Grêmio tinha que renovar com o Renato. Ele abre um outro ciclo com o mesmo condutor, com uma diferença. O desafio agora é que os caras que acertaram muito, que recentemente vinham errando bastante, são os mesmos que vão tentar corrigir o rumo. Esse é o desafio. Muito bem. Leonardo Oliveira, o Internacional já está treinando com seu novo treinador. E vai levar tempo ainda, né, Pedro, para que se veja a mão dele na equipe. O Inter está atrás de reforços. Ontem eu dei uma boa espiada no jogo do União Espanhola, ganhou de 1-0 do Del Valle. Esse time, eu vi também, Léo. Foi bem o Palácios, né? Eu vi o jogo. Jogando mais pelo meio, né? O Inter imagina esse jogador pela ponta, mas ontem ele é um jogador que parte do meio, cai mais para... Mas peraí, tem uma informação importante aí. Se ele jogou ontem, não poderá jogar Libertadores pelo Inter, é isso? Não, pode. Na fase pré não tem problema. Depois da pandemia eles mudaram isso, Pedro. Pode. Vai lá, Guerra, vai lá. Pode. Depois da pré pode, né? Não, depois da pré pode, só ia dar essa informação. Eu acho que foi algo que a Conmebol mudou, né, Guerrinha? Sabe que tem só uma notícia aí que é preocupante, que eu li ontem. Diz que o Rodrigo Caetano, que agora é o executivo do Atlético, conseguiu convencer os investidores do clube a pagarem a multa de 3 milhões de dólares pelo Edenilson. Se isso for verdade, o Internacional perde uma das peças mais importantes para a temporada que está começando. Parece que está tudo... o preço está dentro do que os caras imaginam que possam pagar. O empecilho é saber se o Edenilson quer mudar. Agora, se acontecer isso, o Inter perde um dos seus alicerces, né? Mais do que isso, perde. Deixa eu te perguntar, Guilherme, se você é dirigente do Atlético Mineiro, você não paga? Você tendo o dinheiro que o Atlético tem, para você arrumar o meio-campo do Atlético Mineiro, você não pagava 3 milhões pelo Edenilson? Eu pagava se fosse dirigente do Atlético. Evidente, pois o Rodrigo convenceu os investidores a pagarem, eles querem pagar. Parece que o dinheiro não falta para esses caras aí. Não está resolvida, se o Edenilson, que ganha próximo... Bom, nem vou falar porque eu não sou do imposto de renda. Mas se ele aceita trocar de clube. Só isso, né? Que na renovação do Edenilson tinha uma alteração no contrato que mexia nesse valor da multa, né? Ela ficava menor. Não a multa pro Brasil. A multa pro Brasil ela não mexe. Porque a multa pro Brasil ela é feita em cima de um cálculo a partir do salário. Eu não sei como é que é esse cálculo. Mas a multa pro Brasil é complexo. 3 milhões de dólares, aparentemente, para o Atlético Mineiro é daqui. Pelo cálculo. Não, a multa pro Brasil, tu não tem como reduzir ela. Porque se é isso que eu estou dizendo. Se aumenta o salário, quem sabe melhor, Léo, da multa do que todos nós, é o Rodrigo Caetano. Não, o Rodrigo Caetano é o cara que fez contrato com ele. Sim, mas acabou ficando baixo. A multa que reduz, Guerra, que tu pode reduzir no contrato, é a multa, isso está no contrato. A partir de janeiro de 2021, a multa passa a ser 3 milhões. Até o Edenilson ficou meio bravo, que vazou essa parte do contrato, aí deu umas respostas atravessadas, depois voltou atrás, se desculpou. Até porque o Edenilson é um grande cara, né? Uma excelente figura, de altíssimo nível. E aí, essa multa do exterior, ela pode baixar. A do Brasil, não. A do Brasil, ela é alinhada ao salário. Mas o dinheiro não é problema para o Atlético. O Atlético tem o cara... da MRV, tem o cara do DMG, tem o cara da rede de hospitais Mater Dei, são os 3 investidores do Atlético, né? Estão fazendo estádio novo. O tamanho do prejuízo do Inter se o Edenilson sair. Uma noite com 3, 4 carteiras de cigarro e um uísque. Para bater um uísque barato, para ter dor de cabeça no outro dia. Exatamente. Desmantela
o meio-campo do Inter. Não tem um jogador com essa característica no grupo. É um jogador raríssimo de encontrar. O Inter encontrou um jogador como... Aliás, o Inter fez 2 jogadores como esse na sequência, por competência de quem contratou, que foi o Arangues e depois o Edenilson, né? Jogadores que fazem esse tipo de papel mais moderno, né? E os times campeões aqui no Rio Grande do Sul, eles têm esses jogadores. Pode pegar, tu vai encontrar esses caras aí nos times. O Michael, esse cara, o Arthur, esse cara, o Tinga, esse cara, o Sandro, esse cara. Eu tenho curiosidade do Nonato. O que o Ramírez vai conseguir fazer de dar o salto de qualidade que nós imaginávamos que o Nonato fosse dar em meio ano? Passaram-se 2 e não deu ainda. Vai ser o quarto treinador que o Nonato vai ter no Inter. Mas é a primeira coisa que o Ramírez fez quando chegou uma proposta pelo Nonato foi proibir a direção do Inter de fazer qualquer tipo de negociação. Jogador, a experiência com o Nonato. Ele gosta dos mais jovens, né? Talvez em algum momento, senhores, e aí é mais uma meia-culpa, pelo menos por parte minha, como nós temos uma crônica esportiva muito forte, muito atuante, né? Tem alguns estados que você liga, dependendo do horário que você liga para a redação, a redação aqui vai funcionar só até o horário. Isso não acontece aqui no Rio Grande do Sul. Nós somos muito atuantes, a gente está sempre buscando informação e tal. Por que eu estou fazendo esse breve preâmbulo? Porque o Edenilson é um jogador que eu comparo muito, naquele Super Corinthians, que para mim foi um dos melhores times que eu vi jogar dos últimos anos de 2012, ali do Tite, que ganhou a Libertadores e o Mundial. Que ele jogava no Paulinho. Ele jogava num 4-1-4-1, que o Paulinho ele fazia gol de cabeça, ele dava passe, ele arrancava com a bola, ele fazia cobertura de lateral. Ele era dito como está o jogador moderno, que eu não gosto de usar esse termo, porque lá nos anos 50, 54, teve a Hungria numa Copa que já tinha um futebol moderno. Mas é esse cara híbrido que serve para marcar, que serve para jogar, e talvez em algum momento nós mesmos aqui no Rio Grande do Sul tenhamos subvalorizado o Edenilson. Tem um outro jogador no Inter que para mim está no mesmo padrão de importância para o Inter e que talvez por vezes ele não merece os mesmos elogios pelo que ele joga, que é o Patrick. E são jogadores hoje que são esteios nesse time do Grêmio, do Inter. Eu até acredito que o Miguel Ángel, ele vai mudar, né? E a gente vai ter que ter, entre aspas, uma certa paciência, porque não muda o futebol com estalar de dedos. Mas ele vai sentir muita falta desses 2 caras, que eu penso que, em conjunto, eles se completam. Por um lado o Edenilson, pelo outro Patrick. Tu sabe, Bagé, que a informação que eu tenho, Léo, eu acho que vários de nós aqui tem também, tu eventualmente até pode ter também, é que o Miguel Ángel Ramírez pediu para a direção, não me vendam Edenilson e Patrick. Talvez até o Patrick não vai ser um extremo pela esquerda. Mas ele não quer perder esses 2 jogadores. O problema é não querer vender uma coisa, né? Por exemplo, se a multa é de 3 milhões e daqui a pouco o treinador do Aí não tem querer, né? Aí não tem jeito, né? Aí não tem querer. Tu paga e dá o recibo, acabou. O cálculo para a multa do Brasil, tá? Para o mercado local, é o salário... Me passaram aqui, é o salário vezes 2.000. Tá, bom, então ele ganha a mesma coisa que o Pedro Ernesto, então. É um Pedro Ernesto. Poderia trocar essa forma por igual a um Pedro Ernesto. Fórmula Pedro Ernesto, pronto. Sei o Pedro Ernesto. Fora, bota o preço que quiser. O Edenilson estava na Itália. Vocês são muito engraçadinhos, né? Foi descoberto pelo Inter novamente, né? Ele foi banco do Tite no Corinthians. Ele dá um giro, é descoberto pelo Inter, é um achado do Inter, encaixa no time, é um dos destaques do time em todas as temporadas que ele está no Inter. E esse preço, o torcedor está pensando, mas como assim o Inter colocou? Não, ao contrário. O Edenilson quase saiu no ano passado para ter uma independência financeira e o Inter bancou ele. Não, tá aqui, tu vai ter aumento salarial, né? Fica com a gente, nós estamos disputando títulos, aquela coisa toda. Como realmente disputou, aliás, até o último segundo, né? O Inter disputou o Brasileirão até o último segundo do Brasileirão. Agora é um cara que nunca ganhou uma bolada na vida dele. E ficou uma promessa nessa renovação de que se viesse uma boa proposta para ele, exatamente, né? Então, até porque jogador pensa na família dele primeiro, né? Depois ele pensa no torcedor. E o Alessandro é o cara que estava na vice-presidência de futebol quando teve essa renovação. O Alessandro não tinha saído ainda. Se não estou enganado, o Alessandro participou. Então tem essa palavra do Inter de que, né, ele sairia se chegasse uma boa proposta. Sobre o Nonato, eu acho que o Nonato é o cara que pode encaixar nessa ideia de jogo do Ramírez. Pode ser o 5 armador, o 5 pensador de jogo, porque não precisa ser um 5 pegador, tu não precisa dar bote. Mas com aquele tamanhinho?
O Pirlo ele não vai jogar basquete, mas ele não é pequeno. Pedro, ele não vai fazer salto em altura, Pedro. Qual é o problema de ser pequeno? Não é basquete, Pedro. Tem que ser como era o Edinho, como era o China, como era o Dinho, tem que chegar junto. Tem que ser grande é pivô de basquete. O Maradona é grande, é gigante. O Pelé é 2 metros. Mas não era volante. Essa análise do Pedro... tem 2 metros de altura. Essa análise do Pedro me permite contar uma história bem rapidinha. Você sabe que eu tenho um irmão, Ronaldo Rangel, o Bagezão, que é técnico de futebol, né? Certa vez o Bagé me chamou para ver um amistoso, quando ainda tinha o time da Ubra aqui em Canoas, contra um time de Santa Catarina chamado Joinville. E aí eu fui ver o jogo, eu tô lá, não conheço nada de futebol, mas vou enganando, né? E aí tô vendo e tem um 7 deles, ô Potter, que não parava e carregava a bola e fazia gol e cabeceava. Aí chega um dirigente do Joinville e diz o seguinte: tô tentando ver se ponho esse menino para jogar aqui no Gauchão, porque é um campeonato que tem vitrine. E aí ele ouve de um intermediário: nunca vai jogar aqui no Rio Grande do Sul. Esse menino foi vendido do Joinville pro Cruzeiro, do Cruzeiro pro Benfica, do Benfica pro Chelsea, ele jogou Copa do Mundo, estava no futebol da China, chama Ramírez. E aqui não ia jogar porque era franzino. Tem aquela história de um grande dirigente no Mundial. O Ramírez era volante, Pedro. Tem aquela história de um grande dirigente. São Paulo, Liverpool, não valeu. Tem aquela história de um ex-dirigente aqui do futebol gaúcho. O Liverpool campeão do mundo. Tem aquela história de um ex-dirigente, Pedro. Bota o Nonato como meia, não bota como volante. O Josué, o outro companheiro do Mineiro, vamos deixar claro, o volante... O volante não é proibido ser pequeno. Não é proibido ser pequeno. Isso é bom. Agora, é uma desvantagem ser pequeno. Isso, porque ele é um protetor de zaga também numa bola alta. Claro. A bola levantada, ele melhor é prejudicado, se for alto. Ele fica no rebote. Ele não vai para dentro da área. Ele não vai, ele fica no rebote. Aí, mas na outra ponta, não adianta ele ser alta e perder a bola por baixo e o time tomar o gol. Mas no processo coletivo a primeira condição é saber jogar. Não é para trocar lâmpada. No processo coletivo de marcação, tu elimina essa jogada na raiz, tu não deixa o cara lançar para pegar tua zaga lá na bola aérea. É um processo coletivo. Por isso que esse camisa 5 bem protegido, o Pirlo é esse jogador. Aliás, o Pirlo é o cara que recua e faz essa função e vira um modelo desse técnico. Mas, Léo, a gente está falando do número 8, né? O número 5 do Inter é o Rodrigo Dourado. Querido Miguel Ángel Ramírez. Tô contigo, Potter, é o Dourado. Vou te falar, a não ser eu concordo, é o Dourado. Mas ele não tem a característica para a função. A característica para a função é ser não se ser bom. Se você tem um jogador dessa qualidade, use, Léo. O Dourado, eu acho que ele tem que receber a chance. Eles querem tirar o Dourado e botar um baixinho lá. Não, mas o Dourado tem que ter o direito de se encaixar. Peraí. O Dourado tem que ter o direito. Mas não esqueçam que... Ô Diogo, não esqueçam só que quando foram buscar, esses dias eu estava ouvindo, porque eu tenho pouco tempo na minha vida, pouco tempo eu uso para aprender. E aí eu estava ouvindo o Guerrinha outro dia falando sobre isso. Aprendo muito com o Guerrinha, sempre aprendi muito. E vou continuar agora aprendendo e andar recebendo, Pedro, para aprender. Tu pega, por exemplo... tu tem essa modéstia aí, é bom chegar assim. Vai dar uma porrada nele agora, depois dessa radiação de seda aí, só pode ser. Eu concordo com vocês, o Dourado mostrou um tamanho de novo de jogador que nós não acreditávamos mais, pela questão da lesão. Só que quando o presidente Barcelos foi lá e convenceu o Miguel Ángel Ramírez a sair de todas as benéfices que ele tinha num time que ele não tinha muita obrigação, que era lá o Independiente Del Valle, a tirar férias nas Ilhas Canárias, a voltar tranquilamente, sem problema nenhum, o presidente Barcelos aceitou o entendimento, a convicção de futebol do Miguel Ángel. E isso pode pesar nesse momento para algumas decisões. Aí tudo bem, Bagé, aí eu concordo contigo. Eu só acho que o Rodrigo Dourado ele tem que ter o direito de tentar se enquadrar nesse novo modelo de jogo. Exatamente. Mas a gente vai ter que se enquadrar também. Tá errado antes, Diogo. Tá errado antes. Mas tu não pode falar para um dos principais atletas do Inter no ano que ele começa o ano periclitante. Não, beleza. Quem disse isso? Ninguém disse isso. Eu tô falando o seguinte. O Inter tá em busca do Leonardo. Nós estávamos conversando sobre o Edenilson. O Nonato entraria no lugar do Edenilson. Aí eu falei pro Léo, o número 5 do Inter é o Dourado. E o Léo disse, eu não tenho tanta certeza. O que eu queria pedir pro Miguel Ramírez é que ele não tem nenhum problema com o número 5. Que ele pense num substituto por Edenilson. Mas aí a gente vai olhar, na campanha, tá? Na campanha eleitoral, conversando com os dois lados, e umas pessoas mais próximas do Alessandro me disseram, houve uma conversa com o Ramírez, o time dele joga assim, a figura principal do time dele, o cara que pensa o jogo, é o 5.
É o cara que arma o jogo, que dá um passe e quebra a linha, é o cara que, né, encontra os espaços, que faz lançamento, que vira o jogo. O Dourado é titular... O Gabriel Neves. Pode ser o Gabriel Neves. É o Felipe Melo, é o Raul... É que assim, aqui, Léo, é que isso também está errado, Léo. Deixa eu dizer uma coisa. Guerra, só terminar. Só terminar, senão fica solto o raciocínio. Desde 2015, que a gente vê o Dourado jogar com o brilhantismo dele, numa ideia de jogo, que não existe ideia certa e errada, tá? Existe ideia diferente. Vocês veem o Dourado dando passe, quebra-linha, invertendo o jogo, lançando. O Dourado é o cara do jogo. Mas ele ficou 2 anos parado, Léo, a gente não sabe. Não. Como não sabe? Não. Deixa ele tentar. Não faz isso. Ele não faz isso. 2 anos parado, Léo. Ele não, ele é protetor de zaga, concordo plenamente contigo. Agora eu vou pro número 5, que tem que nascer tudo nele. Eu boto um jogador em cima do número 5, quem vai criar? Pronto. Liquidei o assunto. Olha, quem cria no homem, quem cria no time dos homens é o 5. Não, mas aí nós vamos mudar a técnica do treinador. Eu também acho que quem tem que criar é os meias. Bom, eu boto um cara no 5, acabou a criação. Não, mas aí é a mecânica de jogo. Quem tem que criar é o armador. Por que o 5 tem que ser cerebral? Né? E foi o que os... Olha só, olha que interessante. Porque o time do Matias joga na mesma ideia do time do Ramírez. O que fez o Paulo Henrique Marques? Com muita inteligência, foi muito bem o Paulo Henrique. Ele colocou um cara em cima do Johnny. É um grande treinador. Bom treinador. E foi muito bem no primeiro tempo. Ele coloca um cara em cima do Johnny, e aí o Inter se amarra. Por quê? Porque o Johnny não tem, talvez, o conhecimento da posição para abrir o espaço e permitir tirar aquele jogador que está marcando ele do jogo e fazer com que o time funcione de uma outra forma. Tá Isso bom, vai vir com o tempo. Vamos ao intervalo comercial. Léo, eu não boto nem só um pouquinho, eu não boto um cara do meio em cima do 5. Eu boto o 9 em cima do 5. O meu 9 vai em cima dele. Foi o que o Paulo Henrique fez. Ali acabou. Eu só não acho, se eu não tiver armador, eu tô morto. Quem tem que armar é o armador, é o nome, armador. Tem que armar. Mas o que eu não acho, Pedro, o que eu não acho agora é que dá não, pra chegar uma pessoa quem nova. tem que armar é o 5. Não. Mas, Guerrinha, o que eu acho é que não pode chegar uma pessoa nova num ambiente diferente, e eu acho que ele não fez isso, acho que ele vai conversar com o Rodrigo Dourado e vai dar uma oportunidade a ele, chegar e colocar o pé na porta e dizer, olha, cancela fulano e Beltrano. Eu duvido que ele vai fazer isso. Eu acho que ele vai dar uma chance ao Rodrigo Dourado. Se não der certo, não cancela. Isso, não cancela. Eu quero falar sobre não isso. Vai cancelar. Deixa eu jogar. Tá, o Potter vai falar sobre isso logo depois do intervalo comercial. Carteiraço? Já pensou chegar em casa ou no trabalho com um ambiente na temperatura ideal? A Frigelar e a Springer Midea tornaram isso possível. Com ar-condicionado com a tecnologia inverter, você pode controlar a temperatura através do seu celular, onde você estiver, além de economizar até 70% de energia. Garanta seu conforto com a garantia de 10 anos no compressor que só a Frigelar e a Springer Midea oferecem a você. Frigelar, seu centro completo de refrigeração e ar-condicionado. frigelar.com.br. Grupo IESA apresenta nova loja IESA Nissan Gravataí, a primeira dentro dos novos padrões mundiais da marca. IESA Nissan Gravataí, RS 020, número 110. Venha conhecer. Acesse iesanissan.com.br e saiba mais. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Judite, o próximo! Olá, doutor. Só preciso de uma dica. Minhas camisas, todas aparecem com esses furinhos aqui, ó. São taças, meu caro. Pelo jeito, elas invadiram o teu guarda-roupas. Mas o que eu faço? Toma aqui, Gimo Antitraça. Usa no guarda-roupa inteirinho e nem precisa tirar as roupas do lugar, viu? Obrigado, doutor. Judite, o próximo! Nós temos a nossa reportagem circulando. 2 desses postos que eu visitei já aumentaram o preço da gasolina em relação a ontem. Estou circulando nesses postos hoje pela manhã. Bom dia, tudo bem? Seu nome? Tudo bom, Luiz Antônio. Luiz Antônio, vai abastecer aqui porque está mais barato, pesquisou? Ouvi tu falar que aqui estava barato. Ah, tá bom, obrigado, seu Luiz Antônio. Que bom que o Thiago trouxe os valores que ainda estão mais baixos, porque aí ajuda os nossos ouvintes, como esse que passou aí agora. Gaúcha, ao seu lado, a fonte da informação. 2h24, o Potter pediu preferência, saiu da cadeira, não vai falar. Vamos falar um pouquinho mais de jogo sobre isso que nós estamos falando. Rodrigo Dourado. Deixa. Fala, Guerrinha. Deixa antes disso eu mandar um abraço
Porque foi um pedido da namorada. E pedido da namorada, não dá para dizer não, né? A namorada chama-se Laura. Quem é que vai se tratar com quem, Guerrinha? A Laura me escreveu e disse, olha, Guerrinha, o meu namorado, Pedro Marques, é teu fã, mas é teu fã de carteirinha. E hoje ele está fazendo aniversário. Bom, se hoje ele está fazendo aniversário, eu quero mandar para ele um abraço, votos de muita saúde, que se cuide. E que não perca a Laura. Por quê? Porque a Laura é atenciosa. A Laura lembra do dia do aniversário do namorado. Não vai arrumar outra. Isso é uma coisa difícil de acontecer. Né? O mínimo, Guerrinha, Laura, o mínimo parabéns que pro... Não, vai lá, Guerra, vai lá, desculpa. Parabéns pro Pedro, um beijo na testa do Pedro, com máscara, entendeu? E que ele continue meu fã e fã do Sala de Redação. O mínimo que o Pedro tem que fazer agora é pedir a Laura em casamento, Guerra. O mínimo. Diogo Oliveira, Rodrigo Dourado. Exatamente. E falando em carteirinha, um abraço pro Julinho. Mas o Rodrigo Dourado, eu duvido, sinceramente, eu duvido que o Miguel Ángel Ramírez vá cancelá-lo, já que é a palavra da moda, né? Assim, nessa função de camisa 5, que carteia o jogo, que tem a passe longa, eu acho que ele vai dar, por uma questão assim de habilidade para gerir grupo, gerir pessoas, uma oportunidade para um jogador que é hegemônico, que é capitão do time, que voltou depois de quase um ano e podia perder a carreira, que foi campeão olímpico, enfim, um cara que tem uma trajetória no clube, dá ele o direito dele tentar se encaixar nesse modelo. Se eventualmente isso não acontecer, bom, aí pensa uma outra alternativa. Ou daqui a pouco ele vira um zagueiro, construtor, sei lá, pode acontecer também, se o time vai ter tanta posse de bola. Mas eu acho assim que cancelar de antemão, eu duvido que ele vai fazer, pelo que a gente sabe dele, que é um cara com empatia e que sabe lidar com as pessoas. Duvido. Sabe o que acontece, Diogo? O que acontece é o seguinte, tá? O futebol mais observado do mundo é o europeu. Porque as ideias de vanguarda estão lá e as coisas mais bonitas estão lá. E as coisas mais bonitas estão lá porque são formadas seleções mais fortes, seleções dentro dos clubes. Os 10 melhores times europeus são ganhos. Se botasse 10 dos melhores times europeus numa Copa do Mundo, chegavam na Copa do Mundo. Até porque eles estão treinando todo dia, tem repetição, aquela coisa toda, tá? Beleza. Dito isso, o seguinte. O Miguel Ángel Ramírez é um técnico novo, onde se confia muita coisa, onde está numa geração que é interessante, de ciência, de entender o jogo de uma maneira diferente. Tudo isso está certo. Mas quando ele chega num grupo e ele não tem jogadores com as características do modelo que ele mais gosta, isso tem que ser mudado. Porque senão vai acontecer uma coisa que aconteceu com o Kudê no Inter, onde o Musto era colocado a fórceps no time do Inter. Isso. Musto e aí faltava a inteligência para o Kudê de entender que o Musto era uma expulsão e uma embuchada por jogo. Mas o que foi dito pro Kudê quando foi contratado? Aí que eu quero retomar só esse ponto. Foi dito pro Kudê que precisava ser rompido um estilo de futebol. E talvez não tenham explicado pro Kudê de que maneira isso devesse acontecer. Para completar, Alex, ele não vai conseguir fazer o jogo de posição se não tiver jogadores aptos para isso. O Inter tem no grupo? Talvez tenha. Vai contratar? Não tem dinheiro. Porque é um futebol que tem que ter muita inteligência e é muito complicado contratar também inteligência. O Inter não estou falando que quem está no Inter é burro, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que também tem que ter por parte do treinador umas... Como é que se fala quando tu cede? Tu tem que ceder para algumas coisas, entende? Adaptações. Exatamente. Então, tipo assim, eu não estou falando que o Miguel Ángel Ramírez não tem isso. Eu não estou falando isso. Mas depende, por exemplo, a gente começou o programa, Pedro, falando, o Grêmio não sabe mais o que ele é. Ele não tem mais capacidade técnica para ser 2017, 2018, e ele acha que vai tocar a bola daquele jeito de novo. Não vai tocar. Não vai tocar porque não tem mais aquela qualidade. Quer dizer que não vai ganhar e ser bonito e ser campeão? Não, é uma outra coisa. Porque o Inter do ano passado que eu digo a temporada passada, provou pra gente que dá pra ganhar com o Kudê e dá pra ganhar com o Abel. Agora o Dourado, se chega o Guardiola hoje, se chega o Guardiola no Beira-Rio hoje, o Dourado é titular. É titular, muito bem. Luciano Potter é titular, Alex Bagé é titular também. Esse é o Sala de Redação no primeiro dia desses nossos dois companheiros que estão chegando, né? Vem aí o Gaúcha Mais. Alemão, o que tu conta aí, Alemão? Pedro, primeiro boas-vindas ao Bagé e ao Potter para o Sala de Redação. Que prestígio que trazem para o Sala de Redação. 50 anos, Pedro, 50 anos de Sala de Redação.
O Gaúcha Mais, Pedro, vai começar com uma boa notícia. Em seguida, uma obra há muito tempo aguardada. É o principal gargalo de trânsito na região metropolitana. Eu falo da ponte do Rio dos Sinos, na BR-116, em São Leopoldo. Oficialmente, hoje está começando a obra da nova ponte, que vai mas só acabar tem 5 milhões, já vou te antecipar, viu? Só tem 5 milhões para gastar. É uma largada. Tomara que não fique na largada. Mas nós vamos falar sobre... E a outra quando o Maurício ficar com o cabelo branco. Espero que siga o cronograma e que cheguem os recursos, né? Acho que todos esperem. Pedro, nós vamos falar também sobre a vacinação em Porto Alegre, para quem precisa da segunda dose, tem algumas dúvidas no ar, os ouvintes vão poder participar. Vamos falar da primeira dose, até um ponto levantado pelo Guerrinha aí mais cedo sobre o drive-thru da vacinação, que não tem hoje para vacinação em Porto Alegre daqueles idosos de 78 anos ou mais que estão no grupo a partir de hoje. E nós vamos falar também do Butantan, que é a notícia boa que chega de São Paulo. O Butantan confirmando em pesquisa que a Coronavac protege contra as variantes que estão no Brasil, incluindo a P1, a chamada variante de Manaus. Todas as variantes? A de Manaus, pelo menos. Todas do Brasil, todas que estão em circulação no Brasil e essa de Manaus incluída. E o Butantan vai soltar vacina quando, hein? Só no fim do mês, né? Está soltando aos poucos, né, Pedro? Está soltando aos poucos. O Rio Grande do Sul recebeu ontem mais doses e assim vai indo. Tá legal. Então vem aí o Gaúcha Mais. Muito obrigado a você que nos assistiu, você que nos ouviu. O Sala de Redação está terminando, agradecendo a sua atenção e nós voltamos amanhã, claro, né? Tchau, fui!